Alexandre de Moraes suspendeu atos do governo e do Congresso. A Luísa Martins, nossa analista aqui da CNN Brasil, soube desse assunto e traz essa baita informação pra gente. Então você descobre em primeira mão com a CNN Brasil. Ministro cita indesejável embate e convoca uma conciliação entre os poderes. Eu tenho aqui, inclusive, um dos trechos desse documento, até antes de chamar a Isabel Mega aqui para conversa, para que a gente possa, aos poucos, compreender o que exatamente significa esta decisão e quais serão as consequências. E aí diz aqui, diante de todo o exposto, existindo fortes argumentos que indicam a existência de uma razoável e imediata suspensão da eficácia dos decretos, inclusive porque esse indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas, contraria fortemente o artigo 2º da Constituição Federal, que, mais do que determinar a independência dos poderes, exige harmonia entre eles, como princípio básico do nosso Estado democrático de direito, em busca do bem comum para toda a sociedade brasileira. E temos aqui mais algumas informações que, antes de dizê-las, eu tenho a Larissa Rodrigues, tenho também a Isabel Mega, para que nós possamos compreender tudo isso. E já uma audiência, audiência de conciliação, no dia 15 de julho de 2025, às 3 horas da tarde, na sala de audiências do Supremo, para a qual deverão ser intimadas as presidências da República, Larissa Rodrigues e Isabel Mega. Estamos chamando, então, o pessoal para uma audiência de conciliação. Presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Advocacia Geral da União, e aí vai ser analisada a necessidade de manutenção da medida liminar que foi concedida. Nem sei por onde começa. Ô, Isabel Mega, então basicamente nós temos um ministro dizendo, gente, essa bagunça tá danada, vamos sentar todo mundo aqui para compreender o que está acontecendo. É isso? Eu nem me lembro de quando isso já ocorreu dessa maneira. A palavra-chave é conciliação, e essa palavra foi adiantada pela mesma pessoa que nos traz essa notícia, que é a Luísa Martins. Adiantou aqui na CNN já há vários dias que seria esse o caminho apontado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal diante desse embate que se instalou com o governo de um lado e Congresso do outro. A pergunta que todo mundo está se fazendo agora e que é importante, Elisa: IOF está valendo? A alta, então, vai ser retomada? Não está valendo. Vamos seguir o fio aqui para tentar explicar. Nessa decisão que você traz para a gente, que a Luísa traz também com matéria no site da CNN, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspende a derrubada do decreto. Então, teoricamente, o decreto poderia voltar a valer e justamente para que o decreto não voltasse a valer e ficasse uma coisa mais pró-governo, ele também suspende a eficácia do decreto. Então, neste momento, fica como está. Segue suspenso o aumento das alíquotas do IOF e vai seguir assim até que todo mundo lá no dia 15 de julho possa sentar na mesa de conciliação no Supremo Tribunal Federal para que se tente chegar a um diálogo, a um consenso sobre essa medida. Isabel Mega, isso o principal da informação neste momento. Diga. Uma dúvida, você disse fica como tá, aí no meio desse auê, fica como tá o que exatamente, né? Porque chega uma hora que a gente já não entende. Então, derrubou, se o Moraes suspendeu atos do governo e atos do Congresso, ele suspende o que do Congresso? A derrubada do projeto do IOF ou uma etapa posterior? Qual etapa exatamente? Vamos seguir a linha, isso é importante, Elisa. Vamos lá, o governo apresentou o decreto. O Congresso foi lá e votou a derrubada desse decreto. Foi uma decisão da Câmara, logo na sequência o Senado decidiu o mesmo. Então, pronto, derrubado o decreto, você não tem mais a incidência do aumento dessas alíquotas de cobranças do IOF.
aí vem agora, depois dessa provocação da Advocacia Geral da União, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele joga todo mundo para a mesa de conciliação. Mas, ao fazer isso, ele também decide que esse ato lá do Congresso de derrubar o decreto do governo fica momentaneamente suspenso. Com esse ato suspenso, pensa comigo, teoricamente, a alíquota do IOF poderia voltar a valer, porque a derrubada foi suspensa do ato do governo. E aí, para que isso não aconteça, ele também vai no decreto que a Advocacia Geral da União alegava que era constitucional, que não tinha nada de errado, e aí ele também suspende a possibilidade desse decreto voltar a valer. Ele faz isso, Elisa, para que não fique tendencioso nem para um lado nem para o outro, uma vez que o Supremo está evocando a palavra da conciliação. Então, traduzindo, fica como está. O aumento da alíquota do IOF não está valendo no momento. Vai seguir assim? Não sabemos. Depende justamente desse momento da conciliação, que todo mundo vai sentar na mesa para tentar chegar a um acordo sobre isso. O ponto de diálogo, até porque se falava muito da possibilidade de vem outro poder interferir numa crise que já está instalada. O Supremo pode dar margem para os argumentos do governo, por exemplo, se pintava muito esse cenário. Então, para se colocar no meio como um juiz que está olhando para um lado e está olhando para o outro, o ministro do Supremo Tribunal Federal toma essa decisão até que haja uma conciliação entre todas essas partes. Isso é importante, porque mexe com o mercado vê uma decisão dessa, né, e pensa, ok, mas o IOF está valendo ou não está? O aumento do IOF neste momento não está valendo, a partir dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas ainda vai depender de uma decisão final depois desse momento de conciliação, que é de fato de conversa. Teve muita conversa sobre isso durante o Fórum Lisboa lá em Portugal. A gente trouxe bastante informação de todo o time da análise da CNN sobre isso. A gente tinha a maioria do Supremo, dos 11 ministros, pelo menos 6 estavam em Portugal. A gente tinha diversos articuladores também do Congresso Nacional. Então essas conversas aconteceram por lá para chegar nessa conciliação. Muito importante, Isabel Mega, dizer que,